Aí, se você quiser, você que quer ser passageiro aí, quer fazer seu primeiro cruzeiro, você pode, a partir do ano que vem, ter a minha ajuda de quem vê por trás das cenas, de quem está lá dentro. E aí, pessoal, vamos dar uma volta comigo? Bom, nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre como foi. É um vídeo que me solicitaram, como foi o meu processo aí para poder, como que eu consegui, né, para poder ir trabalhar em navio de cruzeiro, como que foi cada passo aí que eu dei para poder conseguir essa oportunidade. Então deixa o seu like, se inscreva no canal, ative os sininhos com a posição para todos. Perguntei pro YouTube, falei que algumas pessoas me disseram que não estavam recebendo, então você tem que selecionar lá a opção para todos, tá? Todas as notificações. Aí toda vez que tiver um vídeo short, né, um vídeo curto ou vídeo longo, você vai poder acompanhar, não vai perder nenhum mais aqui no canal. Bom, como começou o meu processo para poder trabalhar no navio de cruzeiro? Não foi nada assim tão complexo. Eu comecei a pesquisar no ano de 2008, 2009, na verdade. Já fiz alguns cursos, fiz concurso público para outras coisas, mas eu não prossegui. Enfim, será informação talvez para outro vídeo. E aí eu acabei. Eu não gostava muito de praticar o inglês, pra falar a verdade. Então precisava, mas tinha vaga que estavam sendo em agências, né? Porque são agências que contratam, então tem agência que perdeu aí a oportunidade de continuar com os cruzeiros, porque eles, para cargo bem baixo, como para lavador de prato, por exemplo, eles embarcavam as pessoas sem falar nada de inglês. Eu mesmo embarquei sem falar praticamente nada, né? Mas aí eu me esforcei um pouco para aprender um pouco sozinho. Aí eu me inscrevi em 2012 e aí eles me chamaram para entrevista. Só que acontece, eu me inscrevi em 2012, aí eu fui para fazer entrevista e eu desisti. Por quê? Porque foi o ano que aconteceu o acidente lá com aquele terrível acidente com o Costa Concorde, que é o irmão gêmeo do navio que eu trabalho hoje, né? O Costa Diadema. Bom, continuando aqui, quando apareceram as crianças, eu vou parar de gravar um pouco. Então foi assim. Aí eu desisti, porque aí teve um acidente. Depois eu me inscrevi para uma agência que contratava só para MSC. Hoje a MSC ele contrata somente direto, eles saíram de agência. Então, eu me inscrevi para a MSC. Só que aí foi depois desse que aconteceu, infelizmente, do Concorde. E aí o navio da MSC que eu provavelmente ia embarcar, ele bateu lá, teve na internet, apareceu muito num, num cais lá, num porto lá na Itália mesmo, né? Aquelas imagens que tem na internet, eu não vou pesquisar, procurar aqui, colocar aqui, mas vocês vão conseguir identificar, que ele vem apitando, que ele não conseguiu parar, não perder a velocidade, né? E aí ele bateu no porto, as pessoas saem correndo e tal. E aí fez eu desistir de novo. Aí tudo bem, aí eu comecei a treinar inglês sozinho, porque eu não podia. E uma coisa que eu fiz para mim poder treinar o inglês foi ir em escolas particulares, dizer que eu queria fazer e tal, mas eu não tinha condições de pagar. E aí lá eu falava assim, ó, eu já sei um pouquinho, tudo tal, e falava assim, então vamos fazer um teste. Aí foi nisso daí, fazendo o teste. Aí eu fui em um, fui em outro fazendo o teste, aí eu fui aprendendo um pouco fazendo esses testes aí.
E aí, quando foi em 2019, eu resolvi fazer de novo, tentar. Me inscrevi em 3 agências, passei nas 3. Não, aliás, passei nas 2. Aí tá bom. O que acontece? Aí começou a pandemia. Na mesma que começou a pandemia, aí eu fiquei um pouco em casa e depois eu fui orientado a fazer, porque era para uma posição baixa, né? Então era um cargo de necessidade para o navio, que era de limpeza da cozinha, né? Aí falaram para mim assim, pode fazer o STCW. Hoje você pode até fazer o STCW, não esperar por ninguém, né? Mas sim, você vai ter que pagar, como eu expliquei nos vídeos passados. Enfim, eu orientaria você esperar ver se você vai realmente passar, vai ser aprovado, enfim. Hoje está até um pouco mais complicado, tendo testes mais precisos, principalmente de inglês. Então, assim, para passar tá mais difícil do que para essa época aí. É, aí, beleza, fui, fiz, já tava na metade, já. Bom, tava bem dentro, né, no começo da pandemia, já tava tudo fechado. Tava trabalhando de casa, no telemarketing. Enfim, quando foi assim, eu fiz outros testes, fiz um teste de inglês que eu passei, foi na colinha, né? Mas eu passei. E aí a companhia, a MSC, pagou pra mim poder ir, pagou a passagem. E eu fui pra Itália. Aí eu treinei, pesquisei, traduzi no Google o que eu precisava falar, se me perguntassem alguma coisa. E só que aí eu passei na MSC e passei para outra agência também, para Celebrity da Royal, Celebrity Cruise. E aí a MSC chamou primeiro. E eu fui, bem. Só que como eu passei pela da Celebrity também, eu não, da MSC eu não ia precisar fazer, como é que fala? Visto, né? Eu não ia pra a costa eu preciso, mas é porque eles têm um trato aqui no Brasil, né? Pelas leis trabalhistas, porque eles são mais sediados na Itália mesmo. A MSC é italiana, mas é, não sei direito explicar o porquê que eles não pedem para ter aquele visto de tripulante, de trabalho para tripulante, visto para ir para Itália. Aí, beleza, fui para MSC. Quando a MSC estava vindo, eu já comecei a falar. Por isso que eu digo assim, pesquise bem a área, treine seu inglês para você uma área que você goste, uma área próxima do que você faz aqui em terra, porque senão você vai para uma área que você não vai gostar. Aí você vai se sentir humilhado, por isso que é bom saber inglês, porque você vai se sentir para baixo, muitas coisas. Aí comecei a não gostar muito, né? E aí eu tava acabando o crossing da MSC pro Brasil, da Europa pro Brasil, o crossing, né? A travessia. E aí, quando terminou a travessia, que eu cheguei no Brasil, recebi já a passagem aérea da Celebrity. Aí eu resolvi sair da MSC e ir pra Celebrity. Aí aconteceu outro problema, acabei saindo da Celebrity, fiquei um pouco penado. E aí eu pedi de novo para a MSC para me voltar e acabei voltando. Então foi assim, basicamente isso. Se inscrever nas agências e passar, né? Hoje você tem dependendo da área, não tinha teste. Tinha teste era só com agência. Por isso que eu, por exemplo, passei, fui aprovado, aí eu fui, muita gente assim como eu, sem falar o inglês direito. E eu aproveitei como que era a pandemia, fiquei 14 dias no navio sem trabalhar e peguei tudo que eles mandaram lá, ficava traduzindo
eu levei internet, celular, um chip pra usar na Europa. Aí eu fiz isso para poder usar a internet lá e eu aproveitei esse tempo para poder aprender o inglês. Aí eu fui tentando, aí quando eu fui falar com o supervisor meu, depois eu comecei a trabalhar mesmo, aí sim eu, eu fui já aprendendo melhor e já conseguia falar algumas coisas, porque eu fui sem saber falar nada mesmo, nada. Mas foi super simples, eu fui já, assim, que nem eu dei a orientação no vídeo anterior, de tipo, você falar umas palavras, já aprender, já ir. E assim, eu fui para os Estados Unidos, aí ela foi lá e perguntou, né, pô, o que eu ia fazer e tal. Foi o único lugar também, os outros lugares não perguntou, na Europa não perguntam nada. Só na Suíça uma vez que perguntaram. E, e aí eu já sabia o que falar, eu já estava acostumado. Mas aí eu falei, nos Estados Unidos, falei assim, ó, eu sou tripulante e mostrei, entreguei os documentos. Tripulante de navio, né? Então, já vai treinando, né? Já pega essas informações, já vai treinando. Hoje aproveito o YouTube, que eu comecei a aproveitar muito. Helicóptero, helicóptero, helicóptero. Então aproveitem o YouTube, porque tem pessoas de outros países nativos, né? Fala até o inglês britânico é melhor. Eles falam devagar, e aí eles vão ensinando, explicando. Você acaba aprendendo isso. Então essa é a minha dica. E esse é um pedaço do vídeo de hoje, né? Não esqueça de deixar seu like, se inscrever e comenta aí, pelo amor de Deus, alguma coisa. Vocês só assistem, às vezes deixa o like, às vezes não deixa like, mas eu vejo lá que alguém assistiu, né? Eu espero que não tenham pulado, né? Muito nisso aqui, nesse vídeo. Tenham aproveitado. A partir de agora vai ter muita coisa de dicas para viajar e dica para tripulante também. E eu estou abrindo um projeto. Aí, se você quiser, você que quer ser passageiro aí, quer fazer seu primeiro cruzeiro, você pode, a partir do ano que vem, ter a minha ajuda de quem vê por trás das cenas, por quem está lá dentro, né? Para você embarcar seguro e perder o medo, talvez. Algumas pessoas têm medo, né? Medo do mar, medo de embarcar, se acontecer alguma coisa, né? Dicas, se você o que comprar, pacote de bebida, compra ou compra. Eu respondi, por exemplo, uma dica agora há pouco de um passageiro e ele comprou de uma agência. Aí ele perguntou: será que eu compro para poder ir vou para Santos? Será que eu vou para Santos um dia antes? Sim, é melhor. Por exemplo, isso é uma coisa simples e muitas outras coisas que eu posso ajudar vocês a entenderem, tá? Você que é tripulante, quer ser tripulante também, sobre emprego, ou trabalhar fora do Brasil, qualquer coisa, você pode me perguntar aí, fique à vontade. Assim que eu puder, eu vou responder. Lembrando que em breve eu estou embarcando como tripulante e aí eu não vou conseguir responder tão fácil assim diretamente para vocês. Então é isso, tá? Espero que tenham gostado aí das imagens. Não imagens belas e bonitas como de lugares que eu já passei, porque eu estou de férias, estou em casa e é isso.
deixando claro também que a vida para quem quer ser tripulante, a vida de tripulante, ela, vocês veem às vezes, como já disse várias vezes, vocês veem aquelas imagens das pessoas, dos tripulantes, parece que estão de férias, então lugares bonitos, ilhas paradisíacas, tudo aquilo, mas aquilo ali é só 5% da vida do tripulante. São horas, muitas horas, se prepara para ser muitas horas de trabalho. Não tem hora extra porque não é não é CLT, porque é um contrato internacional. Tenha isso em mente. Você não vai ter algumas coisas que você espera pelo CLT aqui no Brasil.